aula. Eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. Jovenzinhos, hoje nós vamos falar de conteúdo novo. Nós vamos falar de campo elétrico, né? Então, nós já tínhamos, na semana passada, falado de força elétrica. Eu fiz exercícios com vocês. Na verdade, na semana retrasada, falamos de força elétrica. E semana passada, nós fizemos exercícios. Hoje, nós vamos falar de campo elétrico, daí é conteúdo novo. Tá bom? Então, quem quiser acompanhar comigo aí, é lá na página, a partir da página 91. Mas o conteúdo mesmo começa ali a partir da 92. 91 ele traz mais uma aplicação do que conceitos específicos. Beleza? Jovenzinhos, se vocês olharem o planejamento dessa semana, tem um forms para vocês responderem, beleza? Não é para responder agora, pode deixar para responder depois. Vocês têm até quarta-feira da semana que vem para responder aquele forms, tá bom? Eu vou começar a passar algumas atividades para vocês, que vão ser atividades avaliativas, que valem nota, isso mesmo, que valem nota. Mas nota para avaliação processual, tá bom? Então, a gente tinha uma notinha lá que era associada a trabalhos, lembram? Então, eu vou passar agora alguns trabalhos para vocês fazerem em casa que vão compor essa nota de trabalho. As avaliações, o colégio está fechando ainda uma proposta e quando eu definir, eu passo para vocês, ou vocês podem perguntar direto para a Jaqueline, que ela tem daí algum parecer para passar para vocês, tá bom? Então, a primeira atividade, a primeira que eu, professor Everton, tá, estou passando, é aquele Forms, que está no link do planejamento. Talvez outros professores já tenham passado outras atividades, mas essa vai ser a primeira, tá bom? Querem perguntar alguma coisa com relação às atividades? Então, já de antemão, eu já vou falar para vocês não ficarem desesperados, preocupados. O Forms são 5 questõezinhas e uma é discursiva. Você vai ter que escrever... Você vai ter que escrever uma respostinha lá e provavelmente vai aparecer que a tua resposta está errada. Por quê, jovens? Porque eu digitei lá uma resposta e ele só vai corrigir como uma resposta certa se você escrever exatamente o que eu escrevi. Não tem como você escrever exatamente o que eu escrevi. Então, se você escrever com palavras diferentes, você vai ficar com a questão errada. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou fazer a correção manual do Forms, tá bom? Então, depois que eu fechar o Forms, eu vou baixar a planilha e as questões discursivas, acho que é só uma, eu vou fazer a leitura dela daí, tá bom? Então, podem ficar sossegados quanto a isso. Beleza? Mais um ser humaninho chegando aqui. Deixa eu tirar a foto. Legal, jovens. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para nós. Bom dia, professor. Bom dia, jovem. Vou fazer o compartilhamento de tela. Vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Muito elegante. Demais, né? Agora sim, jovenzinhos, vamos lá. Eu vou abrir o chat aqui também. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aí pelo chat, que eu vou acompanhando por aqui. Beleza, jovens? Então vamos lá. Quem quiser acompanhar aí pelo livro, nós começamos a falar de campo elétrico agora. A partir da página 92. Jovens, vamos pensar o seguinte, para nós começarmos a falar de campo elétrico. O campo elétrico, ele existe, e a gente considera que ele existe por quê? Quando você vai pegar duas cargas e aproximar uma da outra, você não precisa encostar uma carga na outra para que elas tenham atração ou repulsão elétrica. Quando você aproxima, mesmo sem encostar, você já sente essa interação. Por quê? Porque nós vamos considerar que em volta da carga existe um campo elétrico. E quando os campos elétricos se aproximam, esses campos interagem entre si, beleza? Então, eu sei que existe um campo elétrico, porque mesmo as cargas estando à distância uma da outra,
existe uma interação elétrica entre elas, beleza? Por isso que eu sei que existe o campo elétrico. Então, nós vamos escrever o seguinte, aqui, ó, se eu tenho aqui, por exemplo, uma carga positiva, em volta dessa carga positiva existe um campo elétrico que eu não consigo ver, ele é invisível. Então, como é que eu faço para calcular o campo elétrico que essa carga Qzão gera aqui, ó, nesse ponto A? É um ponto, não tem nada naquele ponto ali. É só uma localização no espaço, tá? Eu quero falar desse ponto aqui, ó, dessa regiãozinha aqui. É um ponto, tá bom? Beleza. Como é que eu faço para calcular, então, esse campo elétrico? Nós vamos dizer, jovens, que esse campo elétrico, ele é representado pela letra E, beleza? Então, vai ficar que o campo elétrico é E é igual a constante K. Quem que é essa constante K? É aquela constante que vale 9 vezes 10 à nona, que nós já tínhamos estudado quando nós falamos de força elétrica, que está associada ao meio. Lembram? Então, se for no ar é um valor, se for na água é outro e assim por diante. Se for ar ou vácuo, a gente vai chamar de K0, e o K0 vai ser 9 vezes 10 à nona. Então, esse valor nós já conhecíamos. Então, é a constante K vezes o módulo da carga Q que gera o campo elétrico, essa carga Qzão, dividido por d quadrado. Quem que é essa distância d? É a distância que vai aqui, ó, da carga até o ponto que você está avaliando. Beleza? Então, essa equaçãozinha simpática aqui, ó, bonitinha, vai ser a equação do campo elétrico. Percebam que ela é muito parecida com a equação de força, né? A força era K módulo de Q1 módulo de Q2 por d quadrado. Aqui só tem uma carga. Por quê? É uma carga que gera campo elétrico. Não preciso de duas. Agora, para ter força elétrica, eu preciso de duas, né? Para se atraírem ou para se repelirem. Mas campo elétrico é só uma carga mesmo. Agora, jovens, vamos deixar isso aqui divertido. Eu vou pegar uma carga Qzinho positiva. Uma carga Qzinho positiva, ó. E vou colocar essa carga Qzinho ali no ponto A. Tá bom? Coloquei a carga Qzinho no ponto A. Jovens, concordam com o tio Everton que essa carga Qzinho estando aqui, positivo com positivo vai sofrer repulsão? Sim. E aí, como é que eu calculo essa intensidade de força de repulsão? Nós vamos poder usar uma equaçãozinha, jovens, que é esta daqui, ó. A força F sentida pela carga Qzinho vai ser o valor da carga Qzinho vezes a intensidade do campo elétrico naquele ponto. F igual a Q vezes Z. Jovenzinhos, essa equaçãozinha aqui, ó, ela é muito importante mesmo. Por quê? Quando nós pensamos hoje em vestibular, Enem, enfim, essas provas elas não cobram mais o conceito de física de forma isolada, só elétrica, só mecânica, só termo. Não, eles cobram esses conceitos de forma misturada. E aí, geralmente, para você relacionar esses conceitos de áreas diferentes, você acaba tendo que usar o conceito de força. Então, aparece para você lá força mecânica, força elétrica, força magnética, e você resolve tudo isso, então, trabalhando com forças, equação de forças para cada uma dessas áreas. E quando a gente pensa em força elétrica, essa é a equaçãozinha que nós vamos usar. F igual a Q vezes Z. Para você não esquecer, jovens, ela é importante. Para você não esquecer, ó, F igual a Q vezes Z. Força que entra. F igual a Q vezes Z. Força que entra. Beleza? Então, para vocês não esquecerem mais, a gente vai usar tanto até o final do ano. Quando a gente for falar de força magnética, ela vai aparecer. Quando for falar de geração de energia elétrica, ela vai aparecer. Então, a equação do força que entra vai ser, tá bom? F igual a Q vezes Z. Força que entra. Eu vou até colocar ela no chat aqui, ó. F igual a Q vezes Z. Olha lá, F igual a Q vezes Z. Força que entra. Beleza? Jovenzinhos, destaquem essa equaçãozinha nas anotações de vocês. O livro, ele começa a falar de campo elétrico a partir dessa equação, ele define campo elétrico, inclusive, a partir dessa equaçãozinha.
Pensa que legal, se eu venho aqui e isolo esse campo elétrico, o campo elétrico E é igual a F sobre Qzinho, né? Passa a carguinha dividindo. Qual que vai ser a unidade de medida de força? Newton. E de carga? Coulomb. Então, campo elétrico, jovens, ele vai ser medido assim, ó, em Newton por Coulomb, tá bom? Essa vai ser a unidade de medida para campo elétrico, newtons por Coulomb. Fechou? Então, de novo, o que é o campo elétrico? É uma região em volta da carga elétrica que exerce esse campo, que se outra carga aproxima do campo, ela é atraída ou repelida, mesmo sem ter o contato físico, devido a essa ação desse campo elétrico. Fechou? Então, essa é a relação de campo. Jovens, campo elétrico, ele é vetor, ele é uma grandeza vetorial. Como que eu vou desenhar o vetor campo elétrico? Eu vou desenhá-lo a partir das linhas de campo. E como que eu desenho as linhas de campo? Eu vou fechar o chat aqui um pouquinho, tá? Ah, não precisa fechar o chat. Eu fecho aquele ali. O chat é importante, o chat é feito. Como é que eu vou pensar nessas linhas de campo, jovenzinhos? Vou escrever aqui. Jovenzinhos, lembrem de deixar os microfones de vocês no mudo, tá bom? Então, ó, linhas de campo, galera. Eu vou falar que eu tenho aqui uma carga positiva. Nós vamos dizer, jovens, que as linhas de campo, elas saem da carga positiva. Então, eu vou fazer algumas linhas aqui, tá? Tem infinitas linhas de campo para eu pensar na carga positiva. Eu não consigo desenhar todas elas. Então, ó, eu vou desenhar algumas dessas linhas de campo. Meu Deus, professor, o que é isso? Então, essas são linhas de campo que saem. Então, se eu for desenhar o sentido delas, ó, elas apontam saindo dessa carga positiva. Então, o que eu posso afirmar? Que o campo elétrico de uma carga positiva, ele é um campo divergente, beleza? É um campo que diverge de um ponto, que é o ponto da carga positiva. Se eu penso agora numa carga negativa, jovenzinhos, na carga negativa eu também vou ter a mesma simetria de linhas de campo, ó, como se fossem linhas de campo radiais, ó, passando na direção do raio dessa carguinha. Só que agora, para a carga negativa, as linhas de campo apontam para ela, ó. As linhas de campo chegam na carga negativa. Então, eu falo que o campo elétrico de uma carga negativa, ele é um campo convergente. As linhas de campo convergem para um ponto, que é o ponto onde está essa carga. Se vocês olharem aí na apostila de vocês, lá na página 98, tem bem bonitinho esses desenhos aqui. Eu estou fazendo a mão livre, não fica tão bonito, né? Mas lá na página 98, tem bem bonitinho. Eu vou fazer também, jovens, a linha de campo para duas cargas de sinais opostos. Vou fazer aqui, ó, como que seria de campo para uma carga negativa e para uma carga positiva. Jovens, as linhas de campo, elas saem da carga positiva e elas chegam na carga negativa. Então, seriam linhas de campo assim, ó, sai de uma, chega na outra lá, ó, sai da positiva, chega na negativa. Sai da positiva, chega na negativa. Então, o desenho ficaria mais ou menos assim. Ó, linhas de campo saindo da carga positiva e linhas de campo chegando na carga negativa. De novo, na página 98 tem um desenho bem bonitinho, simétrico, show de bola. Beleza? Tá, professor, mas por que você está falando essas linhas de campo para a gente? Para que eu vou usar as linhas de campo? Você vai usar as linhas de campo para que você consiga desenhar o vetor campo elétrico, tá bom? Senão você não consegue desenhar esse vetor. Então, como que nós vamos fazer a representação desse vetor campo elétrico, jovens? Vou pegar um quadro novo. Quem quiser dar um print na tela, tem 2 segundos que eu vou pegar uma lousa nova e vou apagar essa daí. 1 segundo. Professor, Oi. eu não entendi qual que é a última linha de campo. Essa daqui? Isso.
eu sei que nas cargas positivas as linhas de campo saem, certo? Na negativa as linhas de campo chegam. Então aqui eu pensei elas como se elas estivessem separadinhas, uma carguinha da outra, tá? Agora, se eu penso nas duas interagindo entre si, uma carguinha próxima à outra, o que vai acontecer? As linhas de campo que saem da carga positiva, elas chegam na negativa. Ó. Sai de uma, chega na outra. Então, você vai ter essa simetria de linha de campo. Quando ela está isolada, ela é radial. Quando não está isolada, ela está próxima de outra carga, você vai ter uma interação desses campos. E isso pode ficar tão complexo quanto mais cargas você tiver interagindo num sistema, tá bom? Então, aqui, normalmente, para nós vamos pensar na linha de campo da carga isolada, tá? E não do conjunto. Mas caso algum exercício peça para você uma análise dessa linha de campo do conjunto, você já tem uma noção de que as linhas de campo vão sair da carga positiva e vão chegar na carga negativa. Quais são as relações importantes que você tem que saber aqui? Que as linhas de campo não se cruzam. Não vai ter linha de campo fazendo isso aqui, ó, cruzando outra linha de campo. Não, isso não existe. Pode ter uma linha de campo aqui no meio, pode ter outra linha de campo aqui no meio, até outra... Professor, é tipo troca de calor, né? Vai do mais quente para o mais frio. O raciocínio seria esse, sai da positiva e vai para a negativa. Seria mais ou menos essa ideia. Dá para fazer uma analogia. Obrigada. Só, se você for fazer, por exemplo, qualquer questão discursiva, não use essa analogia, tá bom? Porque pode ser considerada errada em termos de conceito. Mas eu entendi a sua ideia, que você quis dizer que sai de uma e vai para outra. Tem uma proporção de espalhamento. E a ideia é essa, tá? Mas não escreva isso numa prova de avaliação de conceitos, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada. Professor, e Diga. gerador tem a ver com isso, mais pro menos? Gerador, ele vai... o que vai acontecer, é o Vinícius, né? Isso. Tá, o que vai acontecer é que nós estamos pensando na linha de campo elétrico. E quando eu tenho campo elétrico num sistema, o vetor campo elétrico, eu vou ter as cargas negativas se movendo no sentido oposto ao campo elétrico e cargas positivas se movendo no mesmo sentido do campo elétrico. Então, de certa forma, o sentido de movimento das cargas está associado a um campo elétrico. Então, se você pensa na corrente elétrica em um gerador, ela tem um sentido, ela sai de uma placa e vai para outra. Você pode pensar, se são elétrons se movimentando, então o campo elétrico tem um sentido oposto a esse movimento. Você pode sim fazer essa analogia, existe sim uma relação ao vetor campo elétrico e ao movimento dessas cargas. Beleza? Mais perguntinhas, jovenzinhos, mandem aí. Beleza, então vou pegar uma nova Professor, linha. você não se incomoda se a gente abrir o microfone para perguntar, né? Não. Para perguntar pode ficar à vontade, não tem problema não. Eu só falo de Obrigada. fechar o microfone porque às vezes a gente esquece que está com ele ligado e aí folheia livro, folheia caderno, faz barulho e acaba atrapalhando um pouquinho. Mas só por isso, para pergunta pode ficar à vontade, não tem problema não. Beleza. Vamos lá, arquivo novo. Eu quero pensar com vocês agora, jovens, num sistema em que eu tenho várias cargas gerando campo elétrico. Como é que eu posso fazer essa análise, tá bom? E antes de fazer essa análise do campo elétrico resultante, digamos assim, eu quero fazer uma análise gráfica com vocês também desse campo elétrico. Então, vamos lá. Ó, análise gráfica. Pois bem, eu vou fazer aqui, então, campo elétrico em função da distância D. Quem quiser acompanhar no livro, está na página 95 esse gráfico, tá? Então, vou fazer aqui, ó, campo elétrico medido em Newton por Coulomb no sistema internacional em função da distância medida em metro, tá bom? Como que é a equação desse campo elétrico? É a constante K vezes o módulo da carga Q dividido pela distância D que separa as duas cargas ao quadrado. Jovenzinhos queridos do meu coração,
Se eu aumento a intensidade dessa distância, o que vai acontecer com a intensidade do campo elétrico? Se eu aumento um pouquinho a distância, como ela está ao quadrado no denominador, o valor do campo elétrico diminui significativamente. Se eu dobro a distância, o valor do campo reduz 4 vezes. Se eu triplico a distância, o valor do campo reduz 9 vezes. Então, ela cai com o quadrado da distância, o valor do campo. Então, se eu fizer o gráfico desse sistema, eu tinha uma... não lembro qual que é. Enfim, se eu fizer o gráfico desse sistema, como que vai ter que ser esse gráfico? Ele vai ser assim, ó. Vai ser uma curva, e essa curva, ela tem alguns detalhes bem importantes, ó. Claro, ficou bem ruim a curva aqui, mas lá no livro vocês conseguem ver melhor. Mas as duas coisas que eu quero destacar com vocês aqui, jovenzinhos, é o seguinte. Esse ponto e esse ponto. Beleza? Galera, tem como, na nossa análise, a partir dessa equaçãozinha aqui, ó, do campo elétrico, beleza? Essa curva encostar no eixo? Não, não dá para ela encostar no eixo. Por quê? Porque para ela encostar no eixo, eu teria que ter um campo elétrico que está associado a uma distância que é zero. Tem como o campo elétrico ser zero, jovens, nessa equação? Não dá, porque eu estou fazendo uma divisão. Não existe nenhuma divisão que dê resultado zero. Então, essa curva, ela nunca encosta no eixo do campo elétrico. E esse conceito, jovens, é muito cobrado nos vestibulares e no Enem, tá bom? Então, vou escrever para vocês aqui, ó. Primeiro detalhe, a curva nunca encosta no eixo do campo elétrico. Beleza? Essa conclusão, jovens, vem de uma análise matemática, né? Porque para ter um campo elétrico zero, eu teria que ter uma distância impossível. Não tem como ter qualquer valor de distância que vai dar um resultado zero. Não tem como. Então, não dá para essa curva encostar na reta do campo. O que a gente diz? Que quanto maior é a distância, menor é o campo. Chega uma hora que a distância é tão grande, que eu falo que a distância tende ao infinito e nessa situação o campo elétrico tende a zero. Perceba quando eu coloquei igual, não é igual. A distância tende ao infinito, ela é muito grande. O campo elétrico tende a zero, ele é muito pequeno. Mas ele é zero? Não. Ele tende a ser zero, é quase zero, mas ele não é zero. Sacaram a ideia? Por exemplo, jovenzinhos, olha, eu sei que é maluco. Faz de conta que a borrachinha que tem aqui, ó, na pontinha do meu lápis é uma carga elétrica positiva. Essa carga elétrica, ela gera campo elétrico aqui em mim, que estou pertinho dela. E gera campo elétrico em você também, aí na sua casa. Cada um de vocês está a uma distância diferente da borracha. Todos estão submetidos ao campo elétrico gerado por ela. Porém, a distância de vocês até ela é tão grande, que vocês nem conseguem sentir a interação da carga. Vocês nem conseguem sentir esse campo, de tão fraco que ele é. Mas ele existe. Ele é tão baixo, tão pequeno, que a gente acaba desprezando o valor dele. Só que ele não é zero. Por que ele não é zero? Pela definição equacional que nós temos aqui nesse sistema. Beleza? Então, vou deixar grifadinho para vocês também. E se a corrente elétrica for zero, não afeta em nada? Opa. Como assim a corrente elétrica for zero, minha rainha? Por que a corrente elétrica é zero? Você está pensando num sistema... É num sistema. Tá. Se você tem um circuito elétrico com corrente elétrica zero, é porque não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem carga elétrica em movimento. E se não tem carga elétrica em movimento, não tem campo elétrico. Veja. Tá. Veja. Toma cuidado, Helena. É a Helena, né? Ó. Sim. Eu tenho aqui o fio condutor.
Tá aqui. E eu tenho várias carguinhas negativas nesse sistema, tá? Ó. Vários elétrons livres aqui que podem entrar em movimento. Eles estão paradinhos. Cada um desses elétrons, Helena, ele vai ter o seu campo elétrico em volta aqui, tá? Então a gente não consegue ver, mas eles têm um campo elétrico em volta deles. Mas a carga elétrica, ela é tão baixa, que o campo elétrico que ela gera é quase desprezível também. Esse valor de carga aqui ó, é tão pequenininho, na ordem de 10 a menos 19, que esse campo elétrico é muito baixo. Mas não é esse campo elétrico que vai fazer essas cargas se movimentarem, tá? Quando eu estabeleço aqui, ó, entre os terminais desse sistema, uma DDP, então eu estabeleci aqui ó, uma DDP, uma diferença de potencial, vamos supor, surge um campo elétrico E nesse sentido. E aí todas essas cargas se movem no sentido oposto. Então esse campo elétrico que eu estou pensando é um campo elétrico que surge devido a essa DDP, tá bom? Não ao campo elétrico de cada carguinha desse sistema. Esse campo existe de cada carguinha, mas eu estou desprezando esse campo por enquanto, tá? Eu não estou pensando no campo do circuito, a gente vai analisar isso com mais detalhes também mais para frente. Mas eu estou pensando aqui com essa equaçãozinha no campo de uma única carguinha, tá bom? E não no campo do circuito. Então, é isso que acontece no circuito, tá? Você tem um campo total que faz todas as cargas se movimentarem. E aí, nessa análise geral, eu não olho para a carguinha, para o campo elétrico de cada carguinha. Mas a gente vai fazer isso um pouquinho mais para frente, tá? Essa análise da corrente elétrica. O que eu estou escrevendo para vocês aqui, com essa equaçãozinha aqui, ó, é a equação de uma única carguinha. Depois eu vou ver o que acontece com duas carguinhas. Aí com 4, 3, 20 carguinhas. E depois quando essas cargas entram em movimento. Beleza? Então eu estou vendo carguinha isolada, aí 2, 3 paradinhas, depois elas em movimento também. Professor, mas a carga delas não é igual, né? De quem? Dessas carguinhas aqui? É. Se for cada uma delas um elétron, aí é igual, porque daí é a carga do elétron, né? Que em módulo Entendi. é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza. Obrigada. Nada. Então, ó, pensando de novo nesse gráfico, para distâncias grandes o campo elétrico é muito pequenininho. Beleza. Outra relação importante, jovens, é aqui, ó. Essa curva também não encosta no eixo da distância, aqui embaixo. Por quê? Se encostar no eixo da distância, significa, então, que eu vou ter uma distância, analisando o meu eixo aqui, eu pensei numa distância zero. E eu não posso ter uma distância zero nessa equação, jovens, porque zero está no meu denominador. E eu não tenho definido ainda, aqui no ensino médio, divisão por zero. Não está definido. Então, eu não posso encostar nem no eixo horizontal e nem no eixo vertical a minha curva. Por quê? Porque eu não vou ter campo elétrico igual a zero e não posso ter distância também igual a zero. Beleza? Eu vou escrever isso para vocês aqui, ó. Só vou apagar essa partezinha que eu fiz aqui. Podia ter uma borracha maior, né? Deve ter, eu que não sei encontrar ela. Deu zica para a linha aí, ó. Saiu tentando de novo. Então, ó, a curva nunca encosta no eixo do campo elétrico e no eixo da distância. Beleza? Deixem isso anotadinho, jovens, porque é bastante comum o vestibular pedir analogias, relações, interpretações a partir disso aqui que eu escrevi para vocês. Beleza? Até aí, jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Tudo tranquilo. Beleza. Agora que a gente fez a análise gráfica, eu quero pensar com vocês no campo com duas carguinhas, por exemplo. Então, ó, eu vou fazer aqui uma carguinha positiva e aqui uma carguinha negativa, tá bom? Essa distância entre as duas cargas aqui, ó, ela é de 3 metros.
E aí eu tenho uma distância aqui, ó, de 4 metros, tá? E eu tenho nesse ponto aqui uma análise que eu quero fazer. Eu quero saber qual que vai ser o campo elétrico resultante no ponto A. Qual que é o campo elétrico resultante no ponto A? Meu Deus, professor, como assim? Vamos pensar. A carga positiva, que eu vou chamar de carga 1, gera campo elétrico em A. A carga negativa, que eu vou chamar de 2, também gera campo elétrico em A. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que eu preciso fazer uma análise de cada um dos campos. Então, vamos lá. Ó, as linhas de campo saem da carga positiva. Então, tem infinitas linhas de campo saindo, mas eu só quero uma. Qual? A que vai passar pelo ponto A. Então, tem uma linha de campo que sai da carga positiva, passa pelo ponto A e vai embora. E é nessa carga, nessa linha de campo, que eu estou pensando. Ó. Esse aqui é o campo elétrico gerado pela carga A. E eu tenho a carga negativa. As linhas de campo, elas chegam na carga negativa, certo? E aí eu quero analisar, jovens, como que é o campo que essa carga negativa gera lá. Então, tem infinitas linhas de campo que estão chegando na carga negativa, mas eu quero só uma. Eu quero aquela linha de campo que chega na carga negativa, mas que passa pelo ponto A. Ou seja, eu quero essa linha de campo aqui, ó. Sai do A e passa aqui pela carga negativa. Então, não vou fazer ela inteirona assim, vou fazer ela desse comprimento. Então, está aqui o vetor campo elétrico gerado pela carga 2. Eu vou arrumar aqui, porque eu chamei de campo elétrico A, né? Mas os dois são campo elétrico A. Na verdade, esse cara aqui é o campo elétrico gerado pela carga 1 e esse aqui é o gerado pela carga 2. Beleza. E aí, jovens, como que vai ser o vetor campo elétrico resultante nesse caso? Bom, o vetor campo elétrico resultante, ele sai no meio desses dois vetores, né? Ele sai mais ou menos aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o meu vetor campo elétrico resultante. Como que você pode fazer para descobrir esse vetor? Primeiro, ele sempre sai no meio dos outros dois vetores. Ou você pode pensar o seguinte, ó, se você desloca esse vetor campo elétrico 2 para cá, ó, ele vem aqui. Se você desloca o campo elétrico 1 para lá, ó, ele vem aqui. Fecha um paralelogramo. É o que nós chamamos regra do paralelogramo. E aí o seu vetor resultante sai do vértice do ponto que você escolheu até o vértice oposto, que seria esse pontinho aqui. Eu não acho necessário ficar fazendo tracejadinho e tal. Você já sabe que sai no meio dos dois vetores. Então, ó, se eu tivesse, por exemplo, dois vetores assim, o campo elétrico sai aqui no meio. Se eu tiver dois vetores assim, o campo elétrico sai aqui no meio. Então, é fácil fazer a analogia, não precisa ficar fazendo esse monte de desenho. Até porque o desenho é o que mais nos fará pensar aqui. O que vai nos fazer pensar é a intensidade desse campo. E aí, ó, entre os dois vetores aqui, ó, existe um certo ângulo, né? Que ângulo que vai ser esse ângulo? Eu vou chamar ele de ângulo alfa aqui, tá? Tá bom? Então, como que eu vou calcular o valor desse campo elétrico? Nós vamos escrever que o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser o campo elétrico 1 ao quadrado mais o campo elétrico 2 ao quadrado, mais 2 vezes o campo elétrico 1 vezes o campo elétrico 2 vezes cosseno do ângulo alfa. Essa equaçãozinha simpática que eu lembro que o professor de física de vocês do ano passado trabalhou com os senhores. Tá? A equação resultante. Quando você tem dois vetores no mesmo sentido... Eu esqueço. Tá bom. Dois vetores no mesmo sentido, você soma. Vetores em sentidos opostos, você subtrai. Vetores que são perpendiculares entre si, você vai fazer Pitágoras. E aí, se você tem vetores com um ângulo qualquer entre eles, é a equação do coraçãozinho. E o que nós temos aqui é isso, né? Uma equação qualquer entre esses dois vetores. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Tem que calcular primeiro
o valor do campo elétrico 1, depois o valor do campo elétrico 2, para daí sim você poder substituir na equação geral para calcular o campo resultante. Jovens, essa é a parte mais trabalhosa do exercício, porque o campo elétrico é um vetor. Então, a nossa análise ela é vetorial. E é isso que dá mais trabalho para nós nesse sistema, identificar quem é esse vetor resultante. Tá bom? Então, qual que é a minha proposta para você, jovens? Eu deixei lá no planejamento semanal alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Então, a minha ideia é, na próxima aula, só fazer exercícios de campo elétrico com vocês, tá bom? A gente vai ficar um pouquinho atrasado, talvez uma aula, mas não tem problema não. Depois a gente vai falar de potencial, e potencial elétrico é bem mais simples, tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês isso. Desenhe os vetores, depois analisa como eles estão relacionados para saber como que você calcula o campo resultante. Beleza? Nós temos 2 minutos aqui no Zoom ainda. Jovens, quem tem perguntinhas, mandem. Agora é a hora. Vai lá. Professor, essa fórmula não é a lei dos cossenos? Ai, cuidado. Pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Na lei dos cossenos, você tem um menos aqui, ó, e não um mais. Mas a estrutura da equação é exatamente a mesma. Toma cuidado, toma cuidado. Lá na lei dos cossenos, você vai estar medindo outro comprimento. Se eu não me engano, na lei dos cossenos, você faz o comprimento, a medida desse valor aqui, ó. Tá? E o que nós estamos calculando aqui é esse comprimento do meio. Tá bom? Então, apesar da estrutura ser a mesma, toma cuidado, porque lá na lei dos cossenos aqui é um menos. E para nós aqui vai ser um mais. Tá bom? Professor, no Forms você colocou toda a matéria que a gente viu? Se eu não me engano, sim. Tá, são quantas Mas questões? eu não consegui colocar todo o conteúdo. Mas tem conteúdo mais do começo, tem conteúdo mais do fim. Só não tem circuitos elétricos, eu acho. Ai, que Não bom. lembro. Beleza. Obrigada. Tá bom? Vai acabar o nosso tempo. Desculpa, quando que vai ser Oi? do Forms? É para já tá Quando que disponível vai no ser do planejamento. Forms? É para entregar até quarta-feira da semana que vem. Ok, beleza. Eu vou postar lá no chat agora, na hora que acabar a aula aqui, tá bom? Professor, Prof, gente, eu não hoje Não. vai ter aula de tarde? Não, hoje não tem aula à tarde. Quando for ter de novo, eu aviso vocês aí. Tá bom. Tá bom? Puta merda, veio o carta tote. Ups, pode falar palavrão, cara. Desculpa, professor. Fez Jovenzinho, me querer. dê um tchau bem bonito. Tchau, É. professor. Se Tchau, cuida. galera. Tchau, Beijo. professor.